Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio. Na nossa aula de hoje, nosso plantão síncrono, vamos falar sobre a Agenda 15. Vamos continuar os nossos estudos com a metodologia ágil Scrum. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a retrospectiva ou a revisão da sprint. A Sprint Planning, a reunião de planejamento da sprint, ela gera as tarefas, o Sprint Backlog, que lista, né, onde no Sprint Backlog nós temos a lista de tarefas a serem executadas na sprint. Uma revisão, uma retrospectiva desse Sprint Backlog é muito importante, com o objetivo de observar, analisar quais foram as tarefas que foram executadas, quais são as tarefas que não foram executadas, uma situação, um status de cada tarefa e assim um replanejamento das sprints dessas tarefas para que elas ocorram ou de uma outra maneira também para que elas até sejam adiadas ou canceladas ou as suas prioridades sejam modificadas, como uma tarefa que seria, por exemplo, prioritária, ela pode passar a não ser mais prioritária. Então ela pode ser adiada, pode ser colocada numa outra sprint em um outro momento. Então esse é o objetivo da revisão retrospectiva da sprint, né? Da reunião de sprint. Então é muito importante que observemos que essas funcionalidades e essas tarefas, elas frequentemente são analisadas pelas equipes. A reunião diária de 15 minutos tem esse objetivo de frequentemente analisar o que foi feito no dia anterior e planejar o que será feito naquele dia. Isso é muito importante. Essas reuniões são diárias, são reuniões rápidas e diárias, que gera esse planejamento, né? Essa é uma grande característica da metodologia Scrum. O Scrum, ele tem esse objetivo de trabalhar esse planejamento. O planejamento é um pilar muito importante na metodologia do Scrum. Isso gera a gestão, né? Isso resulta na gestão de projeto muito mais eficiente. Ele atua ativamente no planejamento da sprint. Então, podemos entender que o Sprint Backlog, ele tem o objetivo de listar as tarefas, categorizar essas tarefas e também classificar essas tarefas, as tarefas do Sprint Backlog, em níveis de prioridade. Uma tarefa que deve ser feita mais urgente, uma tarefa que é um pré-requisito para uma outra tarefa, uma tarefa que é imprescindível para o sistema, uma tarefa que não é tão essencial, mas é importante para o sistema, mas o sistema pode viver, dizemos assim, sem aquela tarefa, ele pode funcionar sem aquela tarefa. Então, o Sprint Backlog, ele tem o objetivo de categorizar e classificar as tarefas. Com isso, nós fazemos esse agrupamento das tarefas em categorias, fazer, fazendo e feito, e diante da Sprint Planning, da reunião diária do sprint, é preciso fazer a revisão e a retrospectiva do que foi feito, especialmente. Neste caso, a revisão da sprint é para ser analisado o que não foi feito, o que deveria ter sido feito, o que não foi feito e quais
as consequências e quais as ações para a próxima sprint, para essas tarefas que não foram feitas, o porquê que não foram feitas e se deverão ser feitas e quais as ações que serão dadas para essas tarefas. Então, a reunião de revisão da sprint tem esse objetivo. Ela faz essa análise rápida do que foi feito, do que não foi feito, e assim determina-se as providências para aquele dia, aquela sprint, as próximas ações para aquela sprint. Esta agenda, então, ela trabalha exatamente esse aspecto. Ela pede que seja revisto um Product Backlog, ela pede que um Product Backlog seja revisto, que uma funcionalidade da sprint seja revista ou adicionada àquele backlog, correto? Então aqui nós temos um exemplo de um exercício que é bem parecido com a atividade que precisamos desenvolver. O Product Backlog é uma agenda de estudos de DS. Esse Product Backlog da agenda EAD, ele faz parte de um produto maior, que é a agenda pessoal. Então, imagine o seguinte cenário: a agenda pessoal é o produto ou sistema a ser desenvolvido. O produto é composto das funcionalidades, o Product Backlog. Então nós temos um Product Backlog, as funcionalidades agenda particular, agenda profissional e agenda de estudos EAD. Esses três Product Backlogs fazem parte de um produto maior, que é o sistema em si. Podemos dizer que o sistema ele é fragmentado em vários Product Backlog, e cada Product Backlog é uma funcionalidade, e cada funcionalidade, então, ela se torna um Sprint Backlog e passa a ter uma lista de tarefas. Então a funcionalidade ela vai para a sprint, e a partir dessa sprint é determinado essa lista de tarefas, né? A equipe determina a lista de tarefas daquela sprint. Temos um exemplo aqui, ó. A funcionalidade agenda particular tem essa lista de tarefas aqui: acordar, levantar, tomar café, almoçar, jantar, dormir. A outra funcionalidade, agenda profissional, ela tem uma lista de tarefas: registrar ponto de entrada, organizar material, participar da reunião, cafezinho no intervalo, registrar ponto de saída. Temos um exemplo de algumas tarefas. E a agenda de estudos EAD, que a gente estudou no exercício da agenda anterior, com esse objetivo. Quais são as tarefas que nós podemos colocar nesta agenda de estudo? Quais tarefas podemos citar que fariam parte dessa funcionalidade? Então, essa revisão traz o que para a gente? Ele adiciona uma nova funcionalidade, que seria a agenda de estudos EAD. Então, no nosso cenário pessoal, no Product Backlog, nós inicialmente não teríamos a agenda de estudos EAD. E numa revisão da sprint, determinou-se que seria importante fazermos essa agenda de estudos da EAD. Então, determinou-se uma nova funcionalidade. Então, podemos ter dois cenários nessa revisão da sprint, na retrospectiva da sprint. O primeiro cenário é que uma funcionalidade não exista e deva ser adicionada às funcionalidades do Product Backlog, a lista do Product Backlog, né? Então, uma nova funcionalidade surgiu.
Então podemos imaginar aqui na agenda pessoal que não tínhamos agenda de estudo EAD. E a partir de uma revisão da sprint, foi importante criar essa nova funcionalidade. Talvez essa agenda de estudos ela estava embutida nas outras duas agendas. Então aí decidiu-se que ela deveria ser uma nova funcionalidade. Então ele se tornou um novo Product Backlog e a partir daí ele passou a ter sua própria sprint. Esse é um cenário. Um outro cenário é a própria lista de tarefas daquela funcionalidade. Imaginamos que essa agenda de estudos EAD já existe no projeto. O Product Backlog ele era com 3 funcionalidades originalmente, essas 3 agendas que faziam parte da agenda pessoal. E aí, na agenda de estudos EAD, na revisão da sprint, então determinou-se que era preciso modificar a lista de tarefas, adicionar tarefas ou remover tarefas. O objetivo da reunião da sprint é exatamente esse: verificar quais as tarefas que foram feitas, que não foram feitas, se existem tarefas que precisam ser adicionadas, por que não foram feitas e quais ações a equipe vai tomar diante dessas situações. Então, por isso que essas reuniões, essas revisões são diárias, são replanejadas, por isso que o Scrum trabalha muito forte na questão do planejamento das sprints. Bem, vamos então fazer um exercício para entendermos bem este ponto. O nosso cenário é que a agenda de estudos EAD, a funcionalidade agenda de estudos EAD, foi inserida como um Product Backlog. Ela não existia no projeto inicial e na revisão da sprint achou-se melhor criar essa funcionalidade. A equipe, na revisão da sprint, entendeu que era melhor criar essa funcionalidade e definir as tarefas, as sprints para aquela funcionalidade. Então, a partir dessa revisão, esse é o ponto principal. Cabe aqui Então, cabe aqui um parênteses. Esse é o ponto principal do nosso estudo dessa agenda. A revisão da sprint determinou que uma nova funcionalidade deveria existir. A partir daí, a gente já sabe. A partir daí, a gente já sabe como atuar. Nós precisamos agora simplesmente listarmos as tarefas dessa sprint. Quais tarefas podemos citar que fariam parte dessa funcionalidade? Uma observação importante é que aqui cabe uma lista de tarefas bem detalhada. Então nós temos aqui uma sugestão para esse exercício. Então as funcionalidades agenda de estudos, repetindo, que não existia no projeto inicial e na revisão das sprints, né, a equipe decidiu que uma nova funcionalidade deveria ser adicionada. Talvez essas tarefas estavam fragmentadas ou distribuídas nas outras 2 funcionalidades do projeto inicial. E aí a equipe percebeu que era importante ter uma funcionalidade própria. E aí essas tarefas então passaram a fazer parte da sua própria sprint, né? Ela ganhou uma nova, ela se tornou uma funcionalidade e a partir daí ela passou a ter suas próprias tarefas e a equipe redistribuiu as tarefas, as atividades, as tarefas, o trabalho a ser desenvolvido entre os membros da equipe. Então temos uma lista dessas tarefas a fazer: consultar os avisos do AVA, ler Correio Tech, seguir o roteiro de estudos, participar do fórum, entender a atividade, realizar a atividade e entregar a atividade. Então a partir de agora a gente já sabe, né, realizar a gente já estudou essa atividade na agenda anterior.
mas cabe aqui uma revisão desses aspectos. Então, claro, colocamos aqui algumas sugestões para fazer, e a gente pode observar que isso caminha em uma linha do tempo, né? Então, por exemplo, o consultar avisos do AVA, ele foi para fazendo, ler correio TEC. Então, para a lista de fazendo, nós trouxemos o consultar os avisos, ler o correio, seguir o roteiro, participar do fórum e entender a atividade. Então, aí já entrou na categoria de fazendo devido à linha do tempo, correto? A nossa agenda de estudos é de uma semana. O realizar atividade e a entrega da atividade ainda ficaram, né, essas duas tarefas ainda ficaram na categoria de a fazer. Seguindo a linha do tempo, a gente tem a categoria de feito. Então, participar do fórum já foi feito, entender a atividade já foi feito, realizar a atividade já foi feito, entregar a atividade já foi feito, né? Mesmo assim, consultar os avisos do AVA, ler correio TEC, seguir o roteiro de estudos, isso ainda está no a fazendo. Seguir o roteiro de estudos já pode ir por feito também, né? Imagino que você pensou isso daí, falou, professor, mas seguir roteiro de estudo para quê? Que eu vou continuar fazendo isso se eu já entreguei a atividade? Realmente, isso significa, se você pensou dessa maneira, isso significa que você entendeu bem a tarefa, correto? Muito bem, então nós podemos entender, podemos fazer agora uma revisão desta agenda. Essa agenda, ela fala da revisão e da retrospectiva da sprint. Por que que isso é importante? Porque o Scrum, a metodologia, ele trabalha, ele é um framework da metodologia ágil, ou seja, uma sequência de ações práticas usando os valores da metodologia ágil, das metodologias ágeis. Porém, ele foca bastante na questão de planejamento do trabalho. Então, ele é muito importante nesse aspecto. Ele usa as técnicas da gestão de projeto e da metodologia ágil para trabalhar mais a fundo a fase, né, as ações de planejamento da gestão do trabalho, da gestão e planejamento do trabalho. Então, a revisão da sprint é um ponto importantíssimo nesse caso. A cada revisão da sprint, novas ações são tomadas diante do cenário de trabalho da equipe. Então, esse trabalho, essas ações e essas reações são muito dinâmicas. Então, a nossa agenda de hoje apresentou que, numa agenda pessoal, quando a gente tinha somente duas agendas, duas funcionalidades, a agenda particular e a agenda profissional, ela, numa revisão da sprint, ela decidiu que a agenda de estudos deveria também se tornar uma funcionalidade deste produto, da agenda pessoal. E a partir daí, a equipe tomou ações para que essa nova funcionalidade fizesse parte da rotina de trabalho da equipe de desenvolvimento. Então, esse é o grande objetivo da revisão da sprint. Sempre rever a situação de cada funcionalidade, de cada tarefa planejada e replanejar e refazer e tomar ações
em cima de todas essas tarefas. Muitas vezes as ações também são ações de adiar algumas tarefas ou até mesmo de excluir algumas tarefas. Em determinado momento, a equipe pode entender que aquela tarefa não tem mais utilidade e assim ela exclui aquela tarefa. Isso é uma ferramenta muito importante de planejamento do trabalho, execução do trabalho. Então, cada dia é um novo capítulo, é um novo episódio dessa série importante que é o trabalho da equipe de desenvolvimento diante das sprints. Espero então que esse conteúdo tenha sido importante para vocês, que tenha ajudado, e por hoje é só. Bom trabalho e bons estudos.